Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. No armazém, o delegado está desabafando e falando o que pensa do barão, enquanto o capitão do mato e o barão e outros homens arrastam o Dimas pela cidade. Dimas está com uma corda amarrada no pescoço, as mãos e os pés amarrados, enquanto o capitão do mato e o barão estão a cavalo. Eles vão puxando Dimas pela cidade, todos ficam chocados olhando. Os rapazes do armazém correm para ver e dizem, mas não vamos fazer nada? E o marido diz, por enquanto não. Enquanto Augusto está conversando com Fontes e diz que o nome verdadeiro do Dimas é Rafael e que a carta de alforria do Dimas era de um amigo escravo dele que morreu e ele assumiu a identidade e a carta de alforria do amigo. E o barão descobriu que ele era o Rafael, que ele vendeu há anos atrás para um mercador de escravos e reivindicou a sua posse. E o Ricardo, ele pode fazer isso se ele já vendeu faz tempo? E o Fontes diz, segundo a lei, se o Rafael não foi registrado em cartório pelo homem que comprou ele do barão, ele volta a ser propriedade do barão. Augusto fica aflito. Augusto diz, não pode ser, Fontes. E o Fontes diz, reza a lei que o escravo pertence a quem o registrou em cartório. Por acaso ele comentou alguma coisa com o senhor a respeito do homem que o comprou do barão? E o Ricardo, mas o senhor não pode fazer nada não, pai? E o Fontes diz, o barão tem que comunicar ao dono do Rafael que o capturou. E ele pode manter o Rafael na senzala até o dono dele vir buscá-lo. Augusto diz, eu não sei o que vou fazer para contar isso para Juliana e para Sim a Moça. E no armazém, o delegado dorme de tanto que bebe. Manuel tenta acordar ele, mas não adianta. Nisso os rapazes chegam correndo e tentam acordar o delegado. O marido diz, não adianta. Ele nem é mais o delegado, ele não vai poder fazer nada para ajudar o Dimas. Porque essa história do Dimas ser escravo do barão está mal contada. E o Manuel diz, como assim, Dimas, escravo do barão? E o Mário diz, e o maldito do capitão do mato está arrastando Dimas pela cidade, levando para a senzala do barão. Na casa do Fontes, o Fontes, Inês e Ricardo contam para o Rodolfo a história do Rafael. Rodolfo fica chocado ao descobrir que o Dimas, na verdade, é o Rafael, que era escravo do barão que foi vendido. Rodolfo diz, essa história do Rafael eu já conheço. Eu só não podia imaginar que o Dimas fosse o tal Rafael. Agora está tudo explicado. Claro, agora eu entendo o que aconteceu. Ricardo diz, o que você está falando? E o Rodolfo diz, depois eu te explico. Vamos na delegacia conversar com o delegado, ele vai ter que explicar. E o Fontes diz, o barão destituiu o delegado do posto e elegeu o capitão do mato como novo delegado. E o Rodolfo diz, mas ele não pode fazer isso, ele não tem esse poder. Rodolfo chocado diz, isso não vai ficar assim. Não tem cabimento uma coisa dessas. E o Fontes diz, o barão está fora de si, temos que manter a calma para não complicar mais as coisas para o Rafael. E o Rodolfo diz assim, a moça já sabe disso? E o Fontes diz, eu acho que não. Enquanto isso, gente, o capitão do mato, os outros capangas dele, o barão, estão a cavalo, indo para a fazenda, enquanto o capitão do mato, por uma corda, arrasta o Rafael pela estrada. Rafael cai, o capitão continua arrastando o Rafael. E o barão fica assistindo tudo, dando risada ao ver o sofrimento do Rafael. O barão para e diz, você não sabia o que estava te esperando quando você voltou, né, moleque? Hã? Viu só? Quem mandou voltar? Pelo visto, não perdeu o topete. E capitão do mato, esse canalha, maldito irmão do quilombo, ele é o cavalheiro mascarado. E o capitão do mato continua arrastando Rafael pela estrada. Rafael sofre ao ser arrastado. Na casa do Augusto, Frei e os rapazes estão conversando e o Frei diz, mas eu não posso acreditar que o Dimas é escravo do barão.
E o Augusto diz: o Barão vai manter o Dimas na senzala dele, Frei, até que o dono dele apareça. Foi o que o Dr. Fontes me disse. E o Mário diz: então quer dizer que o Rafael é mesmo escravo do Barão? Não é estranho? E os rapazes dizem que tem que descobrir onde está o dono atual do Dimas para tirarem o Dimas das garras do Barão, que é o único jeito. Nisso, Juliana e sim, a moça chegam e perguntam o que está acontecendo e onde o Dimas está. E nisso contam para sim a moça e para Juliana que o Barão descobriu que o Dimas é Rafael e que o Barão está levando o Rafael arrastado para a fazenda dele, para trancar ele na senzala de novo. Juliana sofre, sai correndo e diz: ele não pode ter feito isso. Sim, a moça fica aflita e Rodolfo diz: calma, sim, a moça, calma. Seu pai descobriu que o Dimas é o Rafael e está reclamando sua posse. Ele é mesmo Rafael, não é? E assim a moça diz que sim. E o Frei diz: o Barão enlouqueceu. Rodolfo diz: eu sinto muito, de verdade. Assim a moça diz: por acaso meu pai pode fazer isso? O senhor é advogado, ele pode fazer isso? E o Rodolfo diz: a carta de alforria que o Rafael apresentou pertence ao tal de Dimas. Portanto, não vale de nada. O meu pai está vendo o que pode fazer para livrar o Rafael dessa situação. Sim, a moça diz: por favor, ajude o Rafael. E o Rodolfo promete ajudar o Rafael. O Frei leva, sim, a moça até a cozinha para acalmarem a Juliana. E o Rodolfo diz: não vamos ficar de braços cruzados na cozinha. Sim, a moça diz: como meu pai descobriu? Frei: como? Quem foi que contou a ele? E o Frei diz: eu não sei. E o Frei diz: eu acho que o seu pai demorou para perceber que ele era o Rafael. E assim a moça diz: o que eu faço? Me diz o que eu faço. E o Frei diz: você não pode fazer nada. E assim a moça diz: porque o meu pai odeia ele. E a Juliana diz: você tinha que se envergonhar em chamar de pai um monstro daquele. Juliana chora e sai. E assim a moça diz: ela tem razão. Eu não posso chamar aquele monstro de pai. Na casa do Fontes, Fontes e Ricardo e Inês estão conversando. Fontes diz: o Barão não tinha que ter arrastado o Rafael daquele jeito. E o Ricardo: mas não tinha. Meu capitão do mato amarrou, ele estava arrastando. E a Inês diz: ele não tem o direito de fazer isso e nem de botar o capitão do mato como delegado da cidade. E o Fontes diz: ele se acha o dono da cidade. Ele acredita nisso. E o Ricardo diz: não está certo, meu pai. Nisso, Rodolfo e o Frei chegam com Augusto e os rapazes, e Rodolfo diz: isso é uma reunião, meu pai, para decidir o que vamos fazer. Não podemos permitir que o Barão jogue o Dimas naquela senzala como se ele fosse um escravo dele. Coutinho chega e diz: não podemos deixar o Barão agir como se fosse dono de tudo. E os fazendeiros ficam revoltados porque o Barão tirou o delegado e colocou o louco do capitão do mato no lugar dele. José Coutinho diz: o Barão só age assim porque permitimos? Sempre fomos coniventes com as maldades dele? Ou omissos? Temos que dar uma lição no Barão. E o Frei diz: calma, não viemos aqui para começar uma confusão. Por favor, Dr. Fontes, o que o senhor acha? Fontes diz: temos que saber que direito legal ele tem sobre o Rafael. De resto, vamos agir dentro da lei. E quanto ao delegado, vamos esperar e ouvir a versão do delegado. E o Mário diz que o delegado bebeu até cair. Enquanto Bentinho e Justo estão conversando, o Bentinho diz que o Justo tinha que ter matado o Barão. Assim ele não tinha mais feito aquelas maldades. E o Justo diz que não nasceu para matar. E na casa do Barão, o Barão vê nos documentos dele, encontra o registro do Rafael. Diz: ele é meu, a não ser que aquele desgraçado que o comprou tenha o registrado em cartório, mas ele é meu. Barão fica dando risada e gritando: ele é meu. Cândida entra e fica chocada e diz: eu não vi você chegar, o que está acontecendo? E o Barão dançando de felicidade diz: você não vai acreditar, Cândida. Cândida diz: você viu nossa filha, foi? E o Barão diz: não.
Cândida tem uma ótima notícia. Recuperei um escravo que vendia há muitos anos. Ele está chegando aí com o capitão do mato, como convém a um escravo fujão. O Rafael, Cândida, filho da Maria das Dores. Eu o recuperei. Cândida fica chocada. Cândida, se você o vendeu, ele não é mais teu? E o barão diz, ele é meu. E ele é o tal do irmão do Quilombo, é ele, Cândida, eu peguei ele. Cândida diz, você me assusta falando assim. Cândida, chocada, vai na cozinha e conta para o Bastião e para Adelaide que o capitão do mato está trazendo o Rafael arrastando por uma corda e que vai o trancar na senzala. Enquanto Bruno junta todos os escravos em volta do tronco e o capitão do mato chega arrastando o Rafael e diz, tá aqui o irmão do Quilombo, eu peguei ele. E o Bruno diz, mas é você, Rafael? Mas o que eu faço com você? E o capitão do mato pergunta pro barão. E o Rafael está todo machucado e sangrando após ser arrastado por uma corda no pescoço. Nisso o barão se aproxima e diz, então, Rafael, bom filho, a casa torna. Aqui você vai ser como qualquer um. Tudo que você sabe não te vale de nada. Você vai, é para colheita. E o capitão do mato diz, é melhor cortar a língua dele, daí ele fica mudo. E o barão diz, é melhor, assim eu evito que ele arrume confusões. Bruno diz, o senhor tem que botar ele no tronco para castigar e ter aberto a senzala. Por enquanto vamos botá-lo ele a ferros, Bruno. Depois no tronco. Na casa do Augusto, Juliana sofre, diz, eles vão judiar do Dimas. E o Augusto diz, esse teu desespero não vai te levar a lugar nenhum, calma. Eu prometo que eu vou ajudar o Rafael. Vamos tirá-lo de lá. Eu prometo. Juliana chora. Enquanto Rodolfo e Sim a Moça estão conversando, Rodolfo diz, eu sofro com seu sofrimento, Sim a Moça. Eu não sei o que fazer para lhe ajudar. E assim a moça diz, não há nada que pode fazer. E Rodolfo diz, eu prometi que vou tirá-lo de lá, vou cumprir a minha promessa, fique sossegada. E assim a moça diz, ele está lá por minha culpa, eu sei. O meu pai só fez isso para afastá-lo de mim. Rodolfo diz, o seu pai sabe que você ama o Rafael? Sim, a moça diz que sim. Rodolfo diz, isso complica tudo. Sim, a moça diz, por um momento eu pensei que estava apaixonada por você. Eu nunca quis te magoar. Porque agora eu sei que você não merece. Rodolfo diz, você deixou de me amar quando reencontrou o Rafael, foi isso? E assim a moça diz, não é verdade. Eu me desencantei quando descobri que você estava me enganando. Rodolfo diz, você não confiou em mim. E assim a moça diz, eu fiquei insegura, você defendia o meu pai de um jeito. Eu fiquei insegura, eu pensei que você era igual ao meu pai. Rodolfo diz, foi apenas a maneira que eu encontrei de ficar perto de você. Sim, a moça diz, você sabia que os escravos estavam escondidos na casa e mesmo assim você atiçou que o capitão revistasse a casa. Rodolfo diz, eu sabia que o capitão não se atreveria a revistar a casa do barão, sim, a moça. A minha intenção era afastá-lo da fazenda para os negros fugir. Sim, a moça diz, eu sei que eu me precipitei e peço desculpas se lhe ofendi. Rodolfo diz, agora não adianta, eu perdi você. Para o Rafael. Sim, a moça diz, o Rafael não me ama, ele ama a Juliana. Rodolfo chorando diz, eu prometo que vou tirar o Rafael de lá. Assim vocês podem ir embora daqui juntos. Apenas não chore. Sim, a moça abraça Rodolfo e chora. Na senzala do barão, Dimas está preso a ferros. O barão manda colocarem ferro nas mãos, no pescoço e nas pernas do Rafael. Rafael sofre. E lembra de quando o barão matou o pai José. Rafael, com muito ódio, grita, teu guerreiro voltou, pai José. Eu voltei. Quem mais aqui é guerreiro de pai José? E o Fulgêncio e o Justino dizem que são guerreiros de pai José. Rafael, gargalhando, diz, nosso dia vai chegar, meus irmãos. Vamos sair daqui. E na casa do barão, Frei José diz, eu vim aqui para te chamar a razão, barão.
Todos na cidade estão chocados com a sua atitude. E o barão diz: eu tô pouco me lixando com esse povinho. E o Frei José diz: o senhor não tem o direito de arrastar esse pobre rapaz até aqui, de tirar o delegado do cargo, colocar o capitão do mato? Barão diz: estou agindo na lei. Esse escravo é filho de uma escrava minha. Frei implora que o barão liberte o Rafael. E o barão dá risada e diz: ha, 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 nunca. E o Frei diz assim: a moça está sofrendo tanto por ela, solte esse rapaz. E o barão diz: eu não tenho filho? Nunca vi essa assim a moça. Ela saiu daqui para ir atrás dele e renegou o próprio pai, a família. E esse bastardinho voltou para o lugar dele, a senzala da minha fazenda. E o Frei José diz: um dia o senhor vai se arrepender, escute o que eu estou dizendo. E esse foi o capítulo do dia. O que você está achando, hein, gente? O que você acha do barão? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.